Em 2018, a filósofa e escritora Djamila Ribeiro fez uma pergunta que até hoje muitos têm dificuldade em responder. Quem tem medo do feminismo negro? A vertente do feminismo, protagonizada por mulheres negras, ganhou força durante a segunda onda de feminismo, entre os anos de 1960 e 1980, com a criação do grupo National Black Feminists, em 1973. Mas esse foi apenas um marco histórico do início do que conhecemos hoje como o feminismo negro. Mas a verdade é que as mulheres negras já lutavam pelos seus direitos muito antes disso. Em 1851, Sojourner Truth, cidadã que foi escravizada, fez o seu famoso discurso chamado "E não sou eu uma mulher?", em Ohio, numa convenção do direito pelas mulheres. Em sua fala, Truth já denunciava a diferença de tratamento e pontos de partida de mulheres negras em comparação a mulheres brancas. Well, children, where there is so much racket, there must be something out of kilter. At the North all talking about rights, the white man gonna be in a fix pretty soon. But what's all this here talking about? That man over there says that women need to be helped into carriages and lifted over ditches and to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages or over mud puddles or gives me any best place. And ain't I a woman? Look at me. Look at my arm. I have plowed and planted and gathered into barns, and no man could head me. And ain't I a woman? I could work as much and eat as much as any. A socióloga Núbia Moreira aponta que o feminismo chegou no Brasil nos anos de 1980, a partir do terceiro encontro feminista latino-americano. Justamente por não se enxergar nas lutas e discursos do feminismo protagonizado por mulheres brancas, durante muito tempo, muitas de nós, mulheres negras, rejeitamos a identidade feminista, mesmo que na prática fôssemos uma. Outra questão no movimento é a falta de entendimento das mulheres brancas sobre essa necessidade de separação. Em sua obra, Djamila Ribeiro explica. Enquanto feministas brancas tratarem a questão racial como birra e disputa, em vez de reconhecer seus privilégios, o movimento não vai avançar, só reproduzir velhas e reconhecidas lógicas de opressão. A filósofa diz ainda que é necessário entender de uma vez por todas que existem várias mulheres contidas nesse ser mulher e romper com a tentação de universalidade, que só exclui. Para a construção dessa reportagem, conversamos com mulheres negras para entender como funciona na prática o feminismo negro. Sobre o feminismo negro na prática. Na prática, para mim, o feminismo negro nada mais é do que uma rede de apoio de mulheres que lutam por uma luta específica e que entendeu isso. Por muito tempo, nós fomos colocados numa posição de rivais. Nós éramos rivais das mulheres brancas, e havia uma disputa entre as pretas para saber quais de nós seriam humanizadas o suficiente para ser inserida nesse outro grupo. Tem pontos em comum o feminismo, digamos, branco, o feminismo negro? Tem. Mas todos os objetivos são os mesmos? Claro que não. Tá, tem, né? Luta contra o machismo, luta contra o patriarcado, direitos iguais entre as mulheres e os homens, né? Beleza, são 3 pontos em comum. E o restante, né? Enquanto elas estão lutando, sei lá, pra ter, não sei, voto, né? Dizem, né, que o surgimento do feminismo é com as sufragistas que queriam voto, fez toda aquela movimentação pra votar. Nesse momento elas pensaram as mulheres negras? Claro que não. Nesse momento o racismo lá, crucial nessa época, e a mulher negra tava lá sendo suporte pro homem negro, como sempre, né? Tem uma teoria que é de um triângulo, né, de uma pirâmide, no caso. Homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. A mulher negra é a base da pirâmide. A mulher negra carrega nas suas costas todas essas dores, todos esses olhares, todas essas preocupações. O feminismo negro conseguiu me mostrar essas microagressões, essa estrutura ainda mais difícil pra gente. E eu acredito muito que não é só pra gente... Ah, tá, ok, e o que eu faço com isso? Não, a gente observa, nota o que tá acontecendo, qual é a estrutura, como é que a gente é oprimida, como é que a gente sofre
E aí, a partir desse momento de conhecimento, a gente, nos pequenos detalhes, dentro do que está no nosso alcance mesmo, no dia a dia, a gente vai lá e tenta resolver o máximo de coisas que a gente consegue resolver. A gente discute, a gente se impõe, a gente mostra quais são os limites que a gente aceita, o que é tolerável, o que não é tolerável. A gente não se retira de um lugar de maneira quieta, a gente vai lá e não, olha só, isso aqui que tá acontecendo e eu não aceito isso. É estranho pensar que na minha juventude eu me moldei para fazer parte de um grupo de amigas. Eu era a amiga que levava e buscava todo mundo, eu era a amiga que não dizia não para festa, eu era a amiga que não bebia para dirigir para os outros, e eu era a amiga que fazia os lados, eu era amiga divertida, mas eu não era amiga que era chamada para jantar na casa delas, eu não era amiga que era chamada para dormir na casa delas, eu não era amiga que era chamada para fazer o cabelo junto com elas. Eu não consigo lembrar de alguma situação específica muito marcante, mas é que são micro situações que vai juntando, a gente percebe, às vezes a gente deixa quieto, às vezes não. Eu acho que no dia a dia ocorre muito, principalmente quando a pessoa é do teu ciclo social, por ser uma mulher acadêmica, eu tô inserida em locais brancos, elitistas, assim como na minha carreira, e é tudo muito na fala, né? As pessoas acham que é aquela velha história de a gente tá brincando, é tudo no papo, né? Um ponto de uma dessas minhas amigas querer ficar com um cara, e o cara tinha um amigo, e na tentativa dela de ter que convencer o cara de ficar comigo, ela disse a seguinte frase: fica com ela. Ficar com mulher preta tira o azar do corpo. Essa foi uma das coisas que mais feriu a minha autoestima. Até hoje, quando eu lembro, a minha garganta minha voz fica embargada. E sim, fui invalidada por mulher branca. Foi por uma professora no ensino médio. Por acaso, eu não me lembro muito bem o que aconteceu exatamente. Porque outros casos de racismo a gente lembra bem direitinho, né? Infelizmente, a gente lembra bem direitinho. Mas eu fui sim invalidada, isso aí, me lembro exatamente. Aquele dia eu fiquei muito mal, eu fiquei muito ruim. Eu quase chorei na aula pra poder, tentando explicar pra ela as coisas, sabe? Então, realmente é muito triste. Né? Isso acontece o tempo todo, é validado. Às vezes a gente não percebe, porque no Brasil existe o racismo velado. E até a gente perceber as coisas já foi. Então, fui sim validada, isso vai acontecer sempre. Mas a gente tem que, né, tentar superar e ser forte. E não pensar muito sobre isso, né? Até porque eu não me lembro muito bem, graças a Deus. Então, assim, consegui ver a minha vida. Então, quando eu comecei a enxergar as minhas semelhantes com a empatia e com o respeito que eu queria que me enxergassem, eu percebi que já existia um meu grupo, que eu não precisava me moldar para me encaixar em um outro grupo. E isso foi tudo um diálogo de mulheres com mais idade que eu, mulheres pretas com mais experiência de vida que eu. Quando eu me desvinculei de um grupo na qual eu tinha que ser aquilo ali, porque era aquilo ali que elas esperavam de mim, e me vinculei a um grupo que elas simplesmente me libertavam. Eu podia ser o que eu quisesse, eu podia ir do jeito que eu quisesse, eu não precisava andar mostrando o corpo para me destacar entre elas, porque não existia, pelo menos não comigo, não no grupo onde eu me inseri, não existia uma rivalidade entre nós. Éramos um grupo de mulheres que saía para dançar e se divertir, sem a intenção de conquistar ninguém, sem a intenção de disputa entre nós. Éramos mulheres pretas, sendo mulheres pretas, se divertindo e fazendo. Então, quando eu
eu me inseri num grupo de mulheres que se pareciam comigo e que me aceitavam do jeito que eu queria ser. Se eu quisesse ser tímida, eu podia ser tímida. Se eu quisesse ser extrovertida, eu podia ser extrovertida. De mulheres que não se importavam de dividir um táxi na época, se eu quisesse beber. O feminismo negro, obviamente os homens, né, brancos e negros e toda a sociedade brasileira, mas principalmente as mulheres brancas. Ah, assim, ó, tu tá achando que eu tô só atacando as mulheres brancas, né? Não. Mas é que, assim, no momento que elas podem nos invalidar, elas vão nos invalidar. Sendo feminista ou não. Entendeu? Elas têm essa desculpa, né? Bah, mas eu não sou racista, eu li a Jamila. Daí, pode ser racista igual. Mas tem que entender, assim, no momento que eu estou falando as minhas dores, no momento que eu estou dando, né, o meu relato, tu tem que me ouvir. E tu tem que ser meu apoio. Tu tem que estar lá junto comigo, do meu lado, batendo de frente, protestando. Não passando na minha frente e falando por mim. E aí, a partir daí, a branquitude que tem que lidar com a gente, não a gente lidar com aquilo que não tá nos cabendo. A verdade é que se reconhecer como uma mulher negra feminista pode ser para muitas um movimento libertador. O feminismo negro é realmente atormentador para aqueles que lutam contra a equidade de gênero e a extinção das desigualdades raciais. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita.